O Jornal Taguacei vai bater um papo hoje com Rosilene Correia. Nós vamos falar da política nacional, da política do Distrito Federal e vamos falar dos projetos que a Rosilene tem para o Distrito Federal. Rosilene, nós estamos todos, nós petistas, muito satisfeitos com a turnê que Lula tem feito por vários países da Europa. Qual a sua avaliação dessa turnê do Lula? Então, Jeová, primeiro agradecer mais uma vez aqui pelo espaço. É um prazer estar aqui com você. Então, eu tenho dito que o Lula está nos dando de novo o prazer e a honra de sermos brasileiros, né? O orgulho de sermos brasileiros. Acho que é essa a principal mensagem que está passando, que lamentavelmente a imagem do Brasil nos últimos tempos tem sido a pior possível e claro que uma imagem que é feita a partir do que é o presidente desse país hoje, lamentavelmente eleito, e o Lula vai para mostrar que existe um outro Brasil e que é possível termos novamente esse Brasil com a postura de estadista e uma pessoa preparada. Cada vez mais ele está com uma bagagem muito maior, mas enfim, ele está, eu diria, conseguindo se superar e mostrando que é possível sim você ter um outro Brasil, um outro mundo, um mundo mais solidário, onde todos os continentes se juntem para que a gente tenha realmente um mundo melhor, um mundo onde tem espaço para todos nós. Rosilene, eu queria falar de outra coisa. O Partido dos Trabalhadores, no qual você faz parte, você é da executiva do PT do Distrito Federal, vinha, mesmo na pandemia, vinha num grande debate exaustivo de o PT ter candidatura com alianças ou fazer uma aliança e trazer candidatos de fora. E nessa questão, foi esse debate, o Magela colocou o seu nome. E, recentemente, mesmo com esse debate, você também coloca o seu nome. Como que você vê hoje, e tem discutido na executiva, que teve reuniões, ontem vai ter a reunião do diretório sábado, como que você vê? Você acha que no PT vai haver uma negociação, vai haver prévias? O que você está pensando nesse momento na política interna do PT? Bom, primeiro que não só o Distrito Federal, mas todos os estados estão na mesma condição que é. Qual é o nosso projeto e nossa tarefa principal para 2022? Eleger Lula. Nós precisamos mudar essa lógica que está no Brasil e a pessoa que pode cumprir com isso, não existe outra hoje, é o companheiro Lula. Então o presidente Lula é a nossa prioridade. A partir disso, você vai ter nos estados tarefas sendo definidas. Então existe uma aliança nacional sendo articulada, né, a partir do PT nacional e claro que coordenada pelo Lula, com as suas prioridades nas suas alianças e aí cada estado vai se encaixar nisso. É assim que deve funcionar uma política onde você pense passo a passo, né? Então o Distrito Federal está também nesse tabuleiro, é óbvio. Agora, eu, Rosilene, tenho uma posição e não por acaso apresentei o meu nome ao partido, está à disposição do partido, porque eu tenho entendimento de que é muito importante para o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores hoje, do Distrito Federal, ter candidatura própria, porque nós precisamos recolocar o PT no seu devido lugar e numa condição que nós possamos dialogar diretamente com a população. E aí nada melhor que uma candidatura própria. Agora, Jeová, eu não sou maior que o partido, então eu não posso me impor ao partido, nem impor a minha condição. Creio que o debate tem que ser feito considerando a orientação nacional, mas principalmente nós precisamos também tomar decisões aqui, tendo a humildade de ouvirmos a nossa militância, porque o partido não existe sem a militância aguerrida que tem, mas ela precisa estar estimulada, ela precisa querer desacreditar. Então, pensar numa aliança aqui é bastante delicado, mas a situação está posta ainda a ser definida. É claro que para derrotarmos essa política nefasta que a gente vive no Brasil e no Distrito Federal e no Brasil todo, o ideal é que a gente tenha uma frente progressista para derrotar tudo isso. É claro que dessa maneira a esquerda sai fortalecida, né, quando você tem unidade.
Agora, essa unidade precisa ser dentro de um contexto razoável também, e não de o PT ficar à margem do processo. Isso não pode, pelo contrário, nós estamos no momento em que podemos sim, temos todas as condições de nos recolocarmos para a sociedade. Rosilene, eu mesmo fiquei muito satisfeito e todas, e aonde eu ando e converso com a militância, todos vê o seu nome e o nome do Magela com bons nomes. Primeiro que os dois são do PT, os dois têm história, os dois é confiável e são competentes. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: como que o PT deve proceder, você não sabe, mas você como negócio, por exemplo, será que nós vamos ter uma prévia? Não vai haver uma negociação? Porque na realidade eu comungo com você. O PT tem que ter candidato próprio. As alianças que venham até nós, porque nós temos militância, nós temos projetos, nós temos lideranças, igual a você, Magela e tantos outros. Eu acho que nesse momento, digamos que você fosse escolhida dentro das prévias ou do acordo e que você fosse a candidata, como que você começaria seu projeto de governo para 2023? Olha, primeiro acho que é importante a gente falar disso, assim, do processo eleitoral. Primeiro reconhecer aqui, faço questão de registrar a importância e o peso que tem o nome do companheiro Magela. É um militante, um companheiro aí que já ocupou vários espaços, portanto tem uma trajetória irreparável e temos que reconhecer isso. E que bom que o nosso partido, a gente tem aí, como você colocou, temos várias lideranças e a gente vai acumulando nomes, né? Então isso é muito importante para nós. Isso não nos falta, realmente nomes não é o problema, nós temos vários. E eu não me coloquei para fazer disputa com o companheiro Magela, para contrapor ao companheiro Magela. É numa nem ele vai fazer essa disputa. Entendendo que é saudável, é democrático você fazer com que o debate aconteça realmente dentro do partido e que o partido, e que somos todos nós, tenha a capacidade, a seriedade para uma definição que seja melhor para o partido, um nome que tenha maior viabilidade, que dialogue melhor com a cidade, que possa agregar mais. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Agora, uma vez sendo a definição sendo pelo meu nome, eu já faço parte, assim como Magela também, da coordenação do programa de governo. E eu não vejo como pensar um programa de governo se não elaborado coletivamente. Quanto mais gente participando para dizer o que querem que eu, uma vez governadora, execute, aí você tem todas as chances de acertar desse governo dar certo, porque ele realmente estará indo ao encontro daquilo que a população deseja e precisa. E para isso ser feito, é claro que eu particularmente tenho meus sonhos e os desejos do poder fazer, né? Mas eu digo para você que nenhum projeto o seu passo inicial não pode ser diferente, senão o de combate à desigualdade. É a partir disso aí que a gente começa a restabelecer as condições no Distrito Federal e no Brasil e no mundo. E criar as políticas que nós precisamos. Porque a partir disso você vai ampliando e atendendo todas as necessidades. Mas primeiro você precisa combater essa desigualdade e garantir a equidade. Rosilene, foi uma coisa muito boa que antes do debate, que você sabe que dentro do PT, o PT tem várias tendências, e ali já tinha gente dizendo que queria alianças e trazer um candidato de fora, tinha gente que queria uma aliança com um candidato e tal. Eu acho que essa possibilidade desses que queriam essa aliança acabou. Eu acho que a aliança agora nós precisamos fazer, mas com um candidato nosso, um candidato do PT, com o seu nome colocado, o nome do Magela. Você acha que o PT vai ter alguém da direção que ainda vai ser contra você e o Magela, não de retirar os nomes? Não, eu não considero ser contra o nome do Magela ou da Rosilene. Eu entendo, eu acho que nós temos hoje todas as condições, tanto com um nome quanto o outro, de fazermos essa discussão numa perspectiva de aliança, mas garantindo a candidatura a governador ou governadora para o PT.
Mas eu não entendo, Jeová, que seja ser contra. Acho que a política é dinâmica, ela muda a cada dia, então nós temos um cenário ainda indefinido e eu quero crer que todos os movimentos a serem feitos seja naquela perspectiva que nós falamos no início. O que é que vai nos garantir uma maior viabilidade do nome do Lula no Distrito Federal, que tem uma resistência também muito grande ao PT aqui ainda, a gente tem que admitir isso, embora o cenário hoje seja outro, as verdades vindo à tona, né, de todo o julgamento do Lula, enfim, ele sendo inocentado e mostrando ao povo que quando nós governamos, o orçamento tem, o pobre está no orçamento, é possível ter vida digna, é possível ter emprego, é possível não ter gente passando fome. Então eu quero crer que ninguém fará um movimento contra um dos pré-candidatos do PT. Mas pode haver um movimento, e aí é claro que da minha parte eu tenho uma posição que acho que o melhor palanque para o governo Lula é o palanque do PT. Agora, concordo, é claro, plenamente. como eu disse, mas é um debate que faremos de forma democrática e aquilo que for o melhor para o todo é que deve ser definido. Eu acredito muito numa saída muito vitoriosa, porque o PT é um partido democrata, é um partido que sabe dialogar, é um partido que tem os seus debates, e não é, Rosilene, só a primeira vez que o PT teve prévia. A única vez que o PT não teve prévia foi em 90, quando nós candidatamos Saraiva. Mas desde a candidatura de Saraiva até a última, todas, sem exceção, o PT teve prévias, fomos para o debate e saímos unidos e todas as campanhas, fizemos as campanhas muito... Eu vejo as prévias também como um espaço democrático, um exercício da democracia. Né? Se for possível consensuar, melhor ainda, que é uma demonstração da nossa capacidade de diálogo e acharmos o melhor caminho. Mas se não, que façamos por outro caminho, mas de forma fraterna, responsável. O que nós não podemos é dividir a nossa militância, e eu tenho dito isso, inclusive, ao companheiro Magela. A postura da nossa militância vai ser a partir da minha postura e a postura dele. Nós, nesse momento, somos as lideranças desse processo e cabe a nós essa responsabilidade. E eu tenho certeza, Rosilene, que você e Magela vai trazer aquela garra, aquela força da militância para esse debate e vai levar para as ruas. Nós estamos num governo, eu queria que você, muito rapidamente, que já estamos encerrando, eu queria que você fizesse uma avaliação, porque o governo do Distrito Federal, eu queria que você fizesse uma avaliação. Eu, muito rapidamente, numa entrevista da secretária de Educação, ontem, no DFTV, e o jornalista dizia, olha, tinha menino lá que estava comendo e querendo comer mais e não tinha comida, e ela ficou sem ação. Eu queria que você fizesse uma análise rápida. Não, na verdade, com relação a isso especificamente, eu acho que ela tentou negar o inegável, porque estavam ali as imagens mostrando, e mesmo assim ela, lamentavelmente, de forma equivocada, insistindo em negar aquilo ali, que pais e que os estudantes, enfim, as imagens mostrando a realidade das escolas. Acho que faltou um planejamento para esse retorno dos 100% dos estudantes, foi uma imposição e que acabou não dando as devidas condições para esse retorno. E do governo, de modo geral, acho que é importante a gente registrar que o governo libanês segue muito uma lógica do governo federal, é o governo das privatizações, da precarização, da terceirização, da redução do Estado. E essa política não atende à população, porque a população precisa de um Estado cada vez mais robusto, mais fortalecido. E não é essa política que a gente vê sendo implementada aqui. Rosilene, eu queria terminar assim, com as mãos desejando força para a Rosilene, força para o Magela e força para o PT. E que vamos à luta. Vamos lá, isso aí, a luta é nossa.